Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História do LAC-ENEM, e hoje vamos trabalhar um tema muito importante: cultura, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. Pois bem, cultura é um termo extremamente complexo, duro até de fazer um conceito básico de cultura. Afinal, cultura é por si só um conceito bastante polissêmico e abarca uma série de características que vão identificar uma etnia, uma sociedade ou até mesmo uma nação. Cultura é o conjunto dos valores, das produções artísticas, intelectuais, científicas, as tradições. Enfim, precisamos ter em mente que cultura marca a identidade de um povo. Então é isso que nós iremos ver a partir de agora. Vamos começar então pelo conceito de cultura. Cultura é uma marca, é uma identidade. Veja só, cultura é a forma comum e apreendida da vida que compartilham os membros de uma sociedade e que consta da totalidade dos instrumentos, das técnicas, instituições, atividades, crenças, motivações e dos sistemas de valores que o grupo conhece. Pois bem, essa aqui é uma definição de cultura, mas afinal de contas, cultura é um conceito bastante amplo, que, como eu falei anteriormente, abarca uma série de fatores, uma série de características. Então, o que é importante para nós? É termos em mente o que vem a ser cultura material, o que é cultura imaterial. Vamos começar pela cultura material. Pois bem, denomina-se cultura material o conjunto de objetos, tais como tecidos, utensílios, ferramentas, adornos, meios de transporte, moradias, armas, etc., que formam o ambiente concreto de uma determinada sociedade. Isto é cultura material. É o conjunto desses objetos todos que vão marcar a identidade de uma determinada sociedade. Por sua vez, denomina-se cultura imaterial o conjunto que abrange as expressões culturais e as tradições de um determinado grupo, que esse grupo de indivíduos preserva em respeito à sua ancestralidade para as gerações futuras. Então isso é o que vem na memória, é o que vai ser transmitido, é o que vai dar essa característica, essa identidade para esse determinado grupo de indivíduos que formam uma sociedade, uma comunidade, uma etnia ou até mesmo uma nação. Essa memória que é transmitida de geração em geração marca o conteúdo da chamada cultura imaterial. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro essa nossa explanação? Vamos lá então. Os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas, as danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições são exemplos de cultura material, cultura imaterial. São os saberes, as tradições, aquilo que é passado de geração em geração, que é transmitido muitas vezes através da oralidade. Isso marca a identidade de um povo. Apesar de uma certa observação que nós precisamos fazer, de que cultura não é um conceito estanque. A cultura, muito pelo contrário, ela é dinâmica. A cultura está em constante transformação. A cultura, ela é um conceito extremamente dinâmico que vai passando por grandes transformações ao longo do tempo. Apesar de preservar certas identidades, a cultura ela se transforma com o tempo. Afinal de contas, um aspecto cultural ele vai se encontrar com outro aspecto cultural e vai se transformar com o passar do tempo. Então, mesmo as tradições, elas passam por mudanças constantes.
outro tema que a gente deve analisar com muito carinho é a questão do patrimônio. Patrimônio cultural brasileiro. Vejamos o que é que a Constituição Federal Brasileira, de 1988, a nossa atual Carta Magna, nos diz acerca da importância do patrimônio cultural brasileiro. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Essa é a definição de patrimônio cultural brasileiro, de acordo com a nossa Constituição Federal. E quem é que vai agir, que vai ter a função de preservar todos esses aspectos elencados anteriormente, que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro? Bom, isso é cargo do IPHAN. Isso é objetivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o IPHAN. Esse órgão é muito importante para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Bom, o patrimônio cultural brasileiro é protegido, portanto, pelo IPHAN, com base em legislações específicas e composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos 4 livros do tombo. O que são esses livros do tombo? É o que se dá no tombamento daquele patrimônio histórico. São 4 categorias. A primeira delas é arqueológico, paisagístico e etnográfico. Essa é a primeira categoria de um dos 4 livros do tombo do IPHAN, destinados à preservação do patrimônio cultural brasileiro. Primeiro livro, portanto, arqueológico, paisagístico e etnográfico. O segundo livro do tombo é o histórico, patrimônio histórico. Temos também Belas Artes, o terceiro livro, e finalmente o 4º, de artes aplicadas. Então é função do IPHAN catalogar o patrimônio cultural brasileiro nestas 4 categorias dos seus livros do tombo. Perfeito? Esse, então, é o patrimônio material brasileiro. Então, o IPHAN tem essa função de preservar este patrimônio material brasileiro. O patrimônio material brasileiro está dividido em bens imóveis, vamos verificar aqui, os bens imóveis, e temos também os bens móveis. Aqui está, bens imóveis e bens móveis. Bem, os chamados bens imóveis são, por exemplo, os núcleos urbanos, os sítios arqueológicos, paisagísticos e bens individuais. Esses são chamados bens imóveis. Por exemplo, o Centro Histórico de Salvador, que é patrimônio brasileiro, patrimônio material brasileiro. Então, é um bem imóvel. O sítio arqueológico da Serra da Capivara, em Minas Gerais. Bom, esse daí é um patrimônio material, perfeito? São bens imóveis. Mas você tem também os bens móveis, como, por exemplo,
coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Transmitido de geração em geração constantemente. E o que vai ser isso aqui? Vai ser o patrimônio imaterial brasileiro. Bom, deixa eu voltar aqui para não me perder nesse assunto. Patrimônio imaterial brasileiro, meus amigos, denomina-se toda aquela tradição, toda aquela cultura, todos aqueles aspectos relativos à cultura brasileira que é transmitida de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo dessa maneira para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então essa é a definição de patrimônio imaterial. É aquilo que é transmitido de geração em geração, muitas vezes transmitido através da oralidade, e que vai passando constantemente de geração em geração e sofrendo mutações, porque cada geração vai inserir nessa cultura um pouco de sua vivência, um pouco de sua experiência de vida. Como eu falei anteriormente, a cultura ela está em constante mutação. Essa é uma característica muito importante. A cultura é dinâmica, existem variados tipos de cultura e ela se encontra em mutação constante. Vamos ver alguns exemplos aqui de patrimônio imaterial. Nós temos aqui, olha só, o maracatu, essa dança característica da região nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco, é patrimônio cultural imaterial do Brasil. A dança do maracatu. Olha só, que detalhe interessante. O modo artesanal de fazer queijo em Minas Gerais também é patrimônio imaterial do Brasil. Patrimônio cultural imaterial do Brasil. A prática, o modo artesanal de fazer queijo em Minas Gerais. Inclusive, já caiu uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio abordando justamente o queijo mineiro, é um modo artesanal de fazer queijo em Minas Gerais, que é uma tradição que foi tombado como patrimônio cultural imaterial do Brasil, assim como o modo artesanal de fazer a viola de coxo, um instrumento característico de Mato Grosso, também foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural imaterial do Brasil. São várias categorias que visam preservar aquilo que diz respeito à identidade do Brasil, que deve ser preservado para garantir que as próximas gerações também conheçam esses aspectos que fazem parte da arte, da cultura brasileira. Vamos falar agora um pouquinho sobre diversidade cultural brasileira. Como os senhores sabem, o Brasil é um país bastante extenso. O Brasil tem dimensões continentais e tem uma população também bastante grande. Sendo assim, é claro que o Brasil possui uma grande diversidade cultural. E de onde advém essa diversidade cultural brasileira? Ela advém do próprio processo de formação histórica do Brasil, contando com a participação de vários elementos, de culturas diferentes, de etnias variadas, a matriz indígena, a matriz africana, a matriz europeia. Da mescla, da mistura desses elementos de culturas tão variadas, surgiu a pluralidade cultural brasileira. Esse é um conceito muito importante, o conceito de pluralidade cultural. O Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade cultural, por conta de sua grande extensão,
por conta de seu processo histórico, contando com a contribuição das etnias indígena, africana e europeia, além da contribuição dos asiáticos que vieram para o Brasil na condição de imigrantes. Da mescla desses fatores, forma esse famoso caldeirão cultural brasileiro que vai gerar uma sociedade marcada por uma grande diversidade. E essa diversidade cultural, meus amigos, deve ser encarada como um ponto positivo, algo que garante um crescimento do Brasil e deve ser preservada, porque essa diversidade cultural, ela é marca da identidade brasileira e a garantia da preservação da criatividade nacional. Mas vamos ver então de que se trata essa tal diversidade cultural brasileira, que a gente ouve tanto nos meios de comunicação, que a gente lê tanto sobre isso. Bom, diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais nós podemos mencionar formas de vestimenta, culinária, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. O Brasil, com as suas 5 regiões, com os seus 26 estados e mais o Distrito Federal, apresenta características variadas do ponto de vista cultural. Vejamos então algumas dessas características. Devemos entender, primeiramente, que são elementos formadores da cultura brasileira. Os colonizadores europeus, a população indígena, os africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados e ainda os imigrantes europeus e asiáticos. Então nós temos aqui, meus amigos, na formação do povo brasileiro, temos então a chamada matriz europeia, que são os colonizadores portugueses, que vieram para o Brasil a partir de 1500 e que vão empreender algumas de suas características, como, por exemplo, a linguagem. Nós falamos o português porque o Brasil foi colonizado por Portugal. A religião católica ainda hoje é maioria no Brasil por causa de uma herança cultural portuguesa. Temos também a população indígena, aqui a matriz indígena. Os índios que já habitavam o território do Brasil antes da chegada dos colonizadores contribuem também com vários costumes típicos, com a inserção de uma série de palavras que hoje fazem parte do nosso vocabulário, palavras de origem indígena. Temos também os africanos, aqui a matriz africana, que também muito colabora para a formação cultural brasileira. Os africanos que vieram na condição de escravizados e vão trazer também as suas características culturais, vão contribuir para a formação da cultura brasileira. Também temos muitas palavras de origem africana, alguns hábitos, danças, religiões, costumes que foram trazidos pelos africanos ao Brasil. E depois temos também imigrantes europeus que chegam ao Brasil ali no século XIX como mão de obra livre para trabalhar, por exemplo, nos cafezais de São Paulo, e os asiáticos também, os japoneses e demais correntes asiáticas que chegam a partir do século XX, ao longo do século XX. Então, todos esses elementos são formadores da cultura brasileira. Percebeu por que razão o Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade cultural? É isso mesmo, veja só, poucos países do mundo têm uma diversidade cultural tão grande quanto a brasileira, por conta, evidentemente, da multiplicidade de seu
processo de formação histórica e cultural. E qual é o resultado disso tudo, meus amigos? O resultado disso é a pluralidade cultural brasileira, que é uma de nossas identidades principais. Então, a gente tem uma pluralidade cultural porque o nosso processo de formação histórica garantiu isso. Nós temos várias matrizes. E aqui fica até uma dica de leitura muito importante. O livro do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Um livro muito importante para você entender todo esse processo de formação cultural do Brasil, que vai dar origem a essa grande diversidade cultural, a essa pluralidade cultural brasileira, que vale a pena conferir. Então, meus amigos, na sequência, vamos ver então algumas características de cada uma das 5 regiões brasileiras. Começando pelas manifestações culturais da nossa região Nordeste, que apresenta danças e festas, como por exemplo, o Bumba Meu Boi, o Maracatu, que a gente já mostrou agora há pouco, que é patrimônio cultural e material do Brasil, Caboclinhos, o Carnaval, que também é uma festa muito importante. No Nordeste, então, nem se fala. Na Bahia, então, meu rei, olha só. A ciranda, o coco, o terno de zabumba, a marujada, reizado, o frevo de Pernambuco, a cavalhada, a capoeira, uma herança trazida pelos escravos e que foi formadora de elementos importantes da cultura brasileira. Temos ainda na região Nordeste várias manifestações de cunho religioso. Por exemplo, a festa de Iemanjá, a rainha do mar, e também a lavagem das escadarias da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, na Bahia. Também devemos destacar a literatura de cordel, é outro traço importantíssimo da cultura nordestina, que mostra um pouquinho da cultura sertaneja, sertão do Nordeste, evidentemente. Literatura de cordel é muito importante, é um traço marcante da cultura nordestina. Além do artesanato variado, que aí você recebe uma influência forte da cultura indígena. E a culinária. Nossa, a culinária também, muito importante, tem influência indígena e tem principalmente influência africana. Haja vista aí os pratos que compõem a culinária baiana. Arretada pra caramba, não é mesmo? Vamos então agora falar um pouquinho sobre a região norte e suas principais manifestações culturais. Olha, quando se fala da região norte, nós precisamos analisar 2 festas que são muito importantes, que têm uma projeção nacional. Uma é a festa do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e a outra é o Festival de Parintins, na Amazônia, no estado de Amazonas, na cidade de Parintins, no estado de Amazonas. São festas que atraem milhares de turistas, não apenas do Brasil, mas também estrangeiros. Tanto o Círio de Nazaré, quanto o Festival de Parintins, lá com a disputa, com a rivalidade entre os 2 bois, né? O garantido e o caprichoso. Beleza, outros elementos da região norte do Brasil, nós podemos citar o carimbó. Olha o carimbó, pinduca, né? Fez muito sucesso, até hoje faz muito sucesso lá no Pará, o carimbó. O congo, também chamada de congada, a folia de reis e a festa do divino, que acontece em várias regiões do Brasil, assim como na região norte. Quando se fala em culinária na região norte, a gente tem que dar um destaque para a grande influência indígena. Afinal de contas, a região amazônica é o local do Brasil que tem a maior quantidade de indígenas no país. E recebeu uma forte influência cultural indígena, que se reflete, por exemplo, na culinária baseada na mandioca e também nos peixes amazônicos. Vamos então agora para outra região brasileira, viajando pelo Brasil, vendo aqui as características culturais variadas das regiões brasileiras. Vamos verificar agora a região centro-oeste do Brasil. A região centro-oeste, que apresenta os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal,
apresenta uma cultura bem diversificada, que apresenta contribuições culturais dos indígenas, mas também daqueles que vieram e se instalaram na região centro-oeste. Os sertanistas que vieram para o centro-oeste em busca de riquezas, explorando o ouro, lá no século XVIII, estabelecendo os núcleos populacionais que marcaram a colonização dessa região. Paulistas, mineiros, e aí já no século XX, num outro processo histórico de ocupação territorial, vieram outros migrantes, como por exemplo os gaúchos, que vão também influenciar na formação histórica e cultural da região centro-oeste do Brasil. Precisamos também mencionar que, em razão de fazer fronteira com outros países do continente sul-americano, a região centro-oeste também tem influências de bolivianos e de paraguaios. Entre as principais manifestações culturais da região centro-oeste, nós podemos mencionar, por exemplo, a cavalhada. A cavalhada que acontece em Goiás, na cidade de Pirinópolis, e também em Mato Grosso. Poconé também apresenta essas manifestações culturais, que é uma influência do português. A cavalhada simula a famosa Guerra de Reconquista da Península Ibérica, quando os portugueses lutaram contra os mouros, os muçulmanos que estavam instalados na Península Ibérica há um bom tempo, naquela época. Pois bem, tem a cavalhada, fogaréu, e temos o cururu. O cururu, uma importância cultural muito grande, é um ritmo, uma dança aqui do estado de Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. Tem essa cultura em Corumbá também, né? Além de Cuiabá, Mato Grosso e localidades próximas. O cururu também tem uma grande importância cultural no Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. Temos ainda na culinária, uma culinária que sofreu influência dessas variantes culturais, influência indígena, influência também dos migrantes e dos imigrantes. Dentro da culinária do centro-oeste, nós podemos mencionar pratos variados e muito apreciados na região, como por exemplo, arroz com pequi, além de sopa paraguaia, famoso arroz carreteiro, a Maria Isabel, que é arroz com carne, o empadão goiano, a pamonha, angu, curau, além dos saborosos peixes do Pantanal, como pintado, pacu, dourado, entre outros deliciosos peixes da culinária mato-grossense, que vale a pena conferir. Bem, temos ainda a região sudeste do Brasil, que apresenta entre seus principais elementos culturais a festa do Divino, os festejos da Páscoa e dos Santos Padroeiros, a congada, cavalhadas, bumba meu boi, o carnaval que é um importante traço cultural da região sudeste do Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, as festas de peão de boiadeiro, principalmente no interior de São Paulo e de Minas Gerais, o batuque, o samba, a festa de Iemanjá, que são claramente influências da cultura africana, que foram intensificadas aqui no Brasil e que tem um traço muito marcante na região sudeste, além da folia de reis e caiapó. São algumas das manifestações culturais importantes encontradas na região sudeste do Brasil, que apresenta uma culinária bastante diversificada, com influência africana e de diversos imigrantes europeus e asiáticos. Olha só, na culinária da região sudeste, nós temos influência indígena, temos influência africana também. Pode citar a feijoada, por exemplo. E temos ainda influências dos imigrantes que se estabeleceram na região. A região sudeste recebeu um grande contingente migratório, isso a partir do século XIX. Então é claro que esses imigrantes europeus
e imigrantes asiáticos vão contribuir para a formação cultural dessa região, o que pode ser refletido também na grande diversidade da culinária da região sudeste, que apresenta pratos típicos, tais como a moqueca capixaba, o pão de queijo mineiro. Você viu agora há pouco? O modo artesanal de se fazer o queijo em Minas Gerais é patrimônio cultural imaterial brasileiro. O pão de queijo é um símbolo da culinária da região sudeste de Minas Gerais. Além do feijão tropeiro também é um prato típico dessa região, principalmente em Minas Gerais, e que tem uma origem histórica bem interessante, da época das tropas que abasteciam as regiões mineradoras do interior do Brasil, lá no século XVIII. Então surgiram vários pratos típicos, entre eles o feijão tropeiro. Além de carne de porco, a feijoada, o aipim frito, o bolinho de bacalhau, que temos aqui uma influência portuguesa, o picadinho, o virado à paulista, cuscuz paulista, farofa, com influência africana, e pizza. Pizza, influência dos italianos que se instalam aqui na região sudeste do Brasil. Portanto, vemos uma cultura bastante diversificada na região sudeste brasileira. Temos ainda a região sul do Brasil, não pode faltar a região sul do Brasil, que apresenta aspectos culturais que têm influência, atenção, influência indígena, influência africana, mas principalmente influência dos imigrantes europeus instalados na região, principalmente influência de portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Temos, por exemplo, importantes festas típicas na região sul do Brasil, dentre as quais podemos mencionar a festa da uva, de origem italiana, realizada na cidade de Caxias do Sul, além da Oktoberfest, de origem alemã, realizada no estado de Santa Catarina, além do fandango, de origem portuguesa, a tirana, de origem espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas, boi na vara, entre outros. Na culinária da região sul, a gente pode mencionar, por exemplo, o churrasco, o chimarrão. Olha só, o churrasco e o chimarrão a gente pode relacionar com uma origem histórica que remonta lá ao período da colonização brasileira. O período em que se instalaram missões jesuíticas na região sul do Brasil, 7 povos das missões, trazendo aí a criação de gado nessa região, o que, por sua vez, vai surgir a tradição missioneira do churrasco, a tradição do chimarrão, que é preservada pela cultura gaúcha atualmente. Temos ainda o camarão, pirão de peixe, marreco assado, o barreado, que é um cozido de carne em panela de barro, além do vinho, do consumo de vinho, que aí a gente tem uma influência característica da cultura italiana. Perceberam então? A cultura brasileira apresenta variadas características. O Brasil é marcado por uma grande pluralidade cultural. E esse é um traço importantíssimo de nossa cultura, que deve não apenas ser respeitado, mas ser preservado, pois isso marca uma característica indelével da sociedade brasileira. Pois bem, meus amigos, era o que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para você e te vejo na próxima aula. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.